Eu creio de todo o meu coração que o crente tem que ser vitorioso, porque ele estando em Cristo, ele é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, é a palavra que assim diz. Eu quero estender aqui agora um abraço fraterno a todos que estão nos vendo pela internet, a cada um de vocês, aos nossos queridos visitantes. Daqui a pouco nós vamos mencioná-los especialmente. Mas nós estamos vivendo esse tempo de buscar no Senhor entendimento, compreensão, sabedoria, vindo diretamente dele, para que nós possamos ser mais do que vencedores, e não ter uma vitória, mas ser vencedores. Pregamos primeiro sobre família, só relembrando aos irmãos que nós temos que lutar pelas nossas famílias, lutar de maneira tenaz, de maneira persistente, não desistir jamais de que a nossa família continue seguindo os caminhos do Senhor. E essa luta é uma luta espiritual, é uma luta de joelho, de oração, é uma luta de entendimento, de compreensão. Pais, filhos, estejamos todos nós cônscios de que a vitória de um crente passa pela vitória da família. Falamos sobre santidade. Santidade é um aspecto que o homem, a mulher do Senhor é santo, separado por Deus, para uma vida santa, para uma vida de vitória, para uma vida de exemplo, para uma vida de conquista. E que isso também exige cada um luta. Temos que lutar contra o nosso eu, temos que lutar contra o mundo que nos oferece todo tipo de sugestões, de convites, para nos desviar dos santos e retos caminhos do Senhor. Se não bastasse, o inimigo das nossas almas, que está ao nosso derredor, procurando de toda forma encontrar uma brecha, encontrar um espaço que nós mesmos possamos dar a ele, para que ele possa entrar em nossas vidas e proceder o que lhe é peculiar: destruição e morte. Falamos sobre isso. Falamos no ano passado sobre fidelidade, a importância do crente ser fiel, porque Deus é fiel e nos chama a fidelidade. E falávamos domingo passado sobre 3 pontos fundamentais da fidelidade, para que a vitória seja do crente, para que o crente seja vitorioso. 3 pontos. O primeiro ponto é a adoração exclusiva a Deus, ser fiel a Deus em adoração. Só Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Só Ele nós estamos nos colocando como homens e mulheres adoradores. Só Ele. Também falamos dentro desse aspecto de que nós temos que ser um povo reunido. Um povo reunido, e hoje estou vibrando aqui. Vocês não sabem que eu vibro hoje na igreja cheia. Se vocês querem alegrar o vosso pastor, não faltem. Não porque vocês vão ir por causa do pastor, vocês têm que ir para Deus, para louvar, para cultuar. Mas eu fico feliz. Fico muito feliz quando eu vejo vocês aqui. Sabe por quê? Porque isso é um dos pilares da vida do crente. Nós não estamos aqui por uma forma ritualística. Nós estamos aqui porque essa é a vontade de Deus. Reunirmos como povo dele, para passear em nosso meio, para estar operando em nossas almas, para fortalecer nossa vida. Esse é o segundo pilar da fidelidade. Temos que ser fiel no culto, fiel na obra do Senhor, fiel. Deus se agrada, Deus abençoa. E o terceiro pilar da fidelidade é dízimos e oferta. Ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta. Povo que é ofertante, povo que é fiel no dízimo é abençoado, é vitorioso, pois essa é a palavra do Senhor. Falamos sobre isso nesses domingos anteriores. E essa noite, para fechar esse ciclo da vitória do crente, nós queremos falar sobre os frutos do Evangelho. Frutos do Evangelho. Sem fruto, sem resultado, não tem vitória. A vitória é algo inerente do resultado. A vitória faz parte da luta. Para a pessoa ser vitoriosa, ela tem que ser consagrada vitorioso numa luta, num embate, num empenho, numa situação. E nós temos dito que a vitória do crente não é uma vitória, mas é ser vitorioso. Portanto, frutos é algo que tem que fazer parte da vida do crente. Frutos. E o que é um fruto? O que é um fruto? É o resultado de uma obra. É o resultado de um plantio. Alguém que planta uma árvore frutífera só espera ter fruto. Alguém que
planta uma lavoura só espera ter fruto. Aquele que tem um rebanho, seja o que for, espera ter fruto do rebanho. Aquele que tem uma família espera o fruto da família, que é os filhos. Fruto é o resultado. Mas dentro do contexto da palavra do Senhor, hoje de manhã, no nosso boletim, está aí no teu boletim, eu já te disse de manhã, não você vai ver agora, mas depois você vê, tem o nosso editorial, escrito pelo pastor Hélio, fala sobre frutos. E a palavra então nos dá duas dimensões de frutos, segundo até o próprio texto que está no boletim. Fruto de santidade, fruto de vida com o Senhor, uma desenvoltura de vida, é oriunda da presença, da comunhão com Deus, portanto, rendendo frutos. E a outra é a nossa vida de missionários. Todos nós temos uma missão de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todo crente, todo aquele que foi remido no sangue de Jesus, ele é automaticamente comissionado a ser um proclamador deste reino. Portanto, cada alma que por tua vida vem aos pés de Jesus, se entrega a Jesus, é um fruto por demais excelente. Por demais excelente. E Jesus coloca isso de maneira muito importante lá em João capítulo 15, versículo 5. Abram lá comigo. Ainda não é o nosso texto base, mas abram lá comigo. João capítulo 15, versículo 5. Diz assim, João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, ele é contundente quando se trata de frutos. Ele não tangencia, ele não deixa no ar, ele deixa absolutamente claro que é todo aquele que nele crê tem que ser um gerador de frutos. Mas ele deixa também muito bem claro que qualquer fruto que nós possamos dar precisa vir da comunhão com ele. Por isso que ele está dizendo: quem está em mim e eu nele, esse não dá pouco fruto, dá muito fruto. Dá muito fruto. E ele volta a afirmar: porque sem mim nada podeis fazer. E eu quero deixar aqui bem claro, abrir um parênteses aqui, que qualquer resultado que nós possamos desejar, almejar nesta vida, sem que haja a participação de Jesus Cristo nessa empreitada, está completamente fadada a ter dificuldades e problemas, mesmo que você possa até incorrer em resultados positivos. Mas, quando esse versículo diz assim: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, ele está dizendo: qualquer empreitada, qualquer coisa que você for fazer, seja de cunho espiritual, seja de cunho secular, se você estiver ligado a Cristo, se Cristo estiver com você nessa empreitada, nessa situação, então esta empreitada, esta ação converter-se-á em muitos frutos. Muitos frutos. Qualquer sucesso, meu irmão e minha irmã, sem Cristo é fugaz e é pura ilusão. Eu vou repetir. Qualquer sucesso na vida, qualquer sucesso na vida, sem Jesus é fugaz e é pura ilusão. Pura ilusão. É importante você colocar isso no seu coração, porque quando você estiver andando pelos caminhos da vida, e você for inquirido pela vida, para ser e fazer algo que não esteja em consonância com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor Jesus, o resultado que você possa obter, ou que vai obter, poderá ser, ainda que aos olhos humanos, de sucesso, mas será para a sua desgraça. O que é desgraça? Fora da graça. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que estar lembrando que qualquer fruto, qualquer resultado, em Cristo e com Cristo, somos mais do que vencedores.
em Cristo e com Cristo. Jesus, amados irmãos, é o centro do universo. Ele é o centro do universo. Ele é o Criador do universo. Quando Jó tem aquela peleja com Deus sobre a sua situação, e que ele vai inquirir Deus sobre algumas questões, Deus pergunta para ele: por acaso você sabe quantos planetas tem no universo? Pois eu quero dizer que eu sei de cada um deles, porque eu os fiz, então na palma da minha mão. Jesus, Ele é o Senhor do universo. João mesmo diz aqui, né? Olha aí comigo no primeiro versículo, volta um pouquinho. No princípio era o verbo, que é esse verbo Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Jesus. Jesus é o centro do universo. Porque eu devo buscar em Cristo toda a minha condição de resultado na vida, porque Ele é o centro do universo. Ele também é o centro da história. Ele chegou no tempo correto, no tempo preparado pelo Senhor para estar aqui conosco. Ele é o centro da história. Nós contamos a história antes de Cristo e depois de Cristo. Ele transformou a vida do ser humano na terra e continua transformando. Ele é o centro da história. Ele é central em toda essa história da terra e da humanidade. Jesus é central também na palavra dele, na sua própria palavra. Ele é o centro da palavra. Desde Gênesis já se fala de Jesus até o Apocalipse. Tudo aponta para Jesus. Tudo converge para Jesus. Nós temos que ter essa consciência, porque por mais que nós possamos já estar familiarizados com essa condição da palavra falar no nosso coração, seja em casa, seja nos cultos, nós temos que estar sempre reavivando dentro de nós essa centralidade de Jesus na palavra dele. A palavra foi feita para ele, por ele, ainda que tenha sido escrito por homens, mas foi inspirada por ele. Cada palavra, cada versículo, cada palavra da Bíblia tem um propósito na minha e na tua vida, por Jesus. Ele é o centro da palavra. Por ele essa palavra existe. Para ele nós convergimos por causa dessa palavra. Ele é o centro dessa palavra. Ele também é o centro da salvação e da história de cada ser humano. Por causa dele estamos aqui. Por causa dele é que nós vivemos. Por causa dele nós temos esse privilégio maravilhoso, imensurável, de podermos ser feitos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por conta dessa maravilhosa obra de Jesus Cristo, pelo ser de Jesus Cristo aí na terra e por ele estar ao lado do Pai. Jesus é o centro da tua vida e da minha vida. Se não fosse por Jesus, se ele não tivesse vindo, nós, com toda certeza, nós humanos, a humanidade, já teríamos nos exterminado. Se estamos aqui, é porque o Senhor Jesus Cristo habita dentro de você. A Bíblia fala que, ao aceitá-lo como Senhor e Salvador, no momento que nós nos entregamos a Ele, Ele passa a fazer habitação dentro de nós, dentro de cada um de nós. Ele ocupa também o centro da nossa vida. Portanto, Jesus é o centro de toda a existência do planeta Terra e do universo. É o centro. Por que eu preciso estar nele? Conforme o próprio texto que nós vimos aqui. Porque Ele é o centro. Ele é tudo. Ele é tudo. E quando Ele diz, sem mim vocês não podem nada, não é porque só está escrito, é porque é isso mesmo. Sem Jesus nada podemos fazer e nada seremos. O pecado, quando entra na terra, ele tira do ser humano exatamente essa dádiva de Deus maravilhosa, que é podermos viver com Ele e para Ele. Mas glória a Deus, louvado seja o Senhor, que pela sua infinita bondade, pela sua misericórdia que não tem fim, misericórdia essa que, a despeito dos nossos erros, a despeito dos nossos pecados, se renova em nossa vida a cada manhã. Louvado seja o Senhor. Porque se dependesse de nós, de novo, nós estaríamos fulminados, autodestruídos. Não precisaríamos de inimigo nenhum. Nós mesmos somos o nosso maior inimigo. Sem Jesus, sem Cristo, nós somos letais para nós mesmos.
Eu tenho dito a vocês que o maior inimigo que o Anísio tem chama-se Anísio. Preciso estar lutando contra o Anísio diuturnamente. Por quê? Porque a nossa natureza precisa desesperadamente da presença do Senhor Jesus diuturnamente. Mas o maravilhoso de tudo isso, queridos, é que Ele é o centro de tudo. E eu quero convidar vocês, ainda em João, aqui no capítulo 1, no versículo 43 a 51, nós vamos encontrar uma história muito interessante de alguém que, a exemplo de nós mesmos, precisamos viver essa centralidade de Jesus para viver frutos, para dar frutos. E essa história é a história de um cidadão que se chamava Natanael. Está ali no versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: tu me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Cresce, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Querido, abaixe sua cabeça, ore ao Senhor agora, peça a Deus que esta introdução que você ouviu e o que você acabou de ler juntamente comigo possa ser uma palavra que vai encontrar o seu coração aberto e pronto para, assim como Natanael, ser transformado pela presença impactante desse Jesus que é o Senhor dos Senhores. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos, meu Deus, nesse santo lugar, essa santa reunião, com os teus filhos santos, porque estamos te adorando em espírito e em verdade. Já proclamamos aqui, Pai, através das orações, os cânticos, através das nossas afirmações, que só o Senhor é Deus, aleluia. E nós estamos agora, meu Deus, com esse tempo em que estamos abertos à tua palavra. Fala conosco, Senhor. Opera em nós agora todo o teu entendimento. Derrama sobre nós a tua sabedoria. De tal maneira, meu Deus, que essa palavra encontre cada coração aqui aberto e pronto a ser instruído, orientado, principalmente transformado pelo Senhor. Eis o teu povo aqui reunido, Senhor. Eis a tua palavra aberta. Eis, ó Deus, todos nós dispostos a sermos tocados pelo teu Espírito nesse momento, em nome de Jesus. Aleluias, amém. Meus amados, Natanael era um bom religioso, um homem que procurava fazer as coisas de maneira correta. Tanto é verdade que Jesus, quando o vê, faz essa afirmação, essa exclamação, que é um elogio impactante. Versículo 47: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Dolo é engano, dolo é confusão. E ele, nesse momento, tem essa forma receptiva de Jesus que o enaltece, mas que obviamente o intriga muito. Jesus, maravilhosamente, é um Deus onisciente.
Jesus conhece o seu coração, meu irmão e minha irmã. Jesus sabe exatamente o que você está pensando e sentindo agora. Eu aqui posso ter um vislumbre. Eu posso olhar para o teu semblante e perceber se você está ou não está vivendo essa ligação nesse momento. Mas não passa de algo que eu vou inferir, mas não posso afirmar. Mas Jesus conhece o seu coração. E esse homem, um bom religioso, provavelmente frequentador assíduo das sinagogas, frequentador assíduo do templo, tem em seu coração algumas questões que nós vamos ver agora. A primeira, ele recebe um convite de Filipe para ir até Jesus. Mas Filipe, ao apresentar Jesus para ele, não pessoalmente, mas dizer que tinha encontrado Jesus, faz uma afirmação um tanto quanto interessante, que está ali no versículo 45, na última frase. Ele diz assim: quem se referiu aos profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Nazaré é uma cidade até hoje pequena. Na época de Jesus era um vilarejo, no meio das montanhas, uma cidade pobre, uma cidade sem nenhuma infraestrutura, uma cidade mesmo assim, aquele vilarejo pequenino, sem nenhum tipo de influência na sua região. E quando Filipe diz para Natanael que encontrou o Messias, aquele que as Escrituras têm dito, aquele que Moisés falou, veja que a referência que Filipe usa, ela é muito forte, muito forte. A referência é: encontrei o Messias, o esperado, aquele que os profetas falam, aquele que as Escrituras o direcionam. E diz: ele é o Nazareno. Aí complicou tudo na cabeça de Natanael. E ele faz essa pergunta: mas pode ser uma coisa boa de Nazaré? Ou seja, poderá vir de Nazaré o Messias? Daquela cidadezinha, daquele lugarejo? Pode vir alguma coisa boa de lá? E aí nós podemos ver realmente uma pessoa cética e preconceituosa. Ainda que um religioso, ainda que um homem sério, Jesus chama de homem um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Mas ele tem, como todos nós, as nossas questões humanas, as nossas questões de luta pessoal. E ele tem um preconceito contra aquela pequena cidade, aquele vilarejo. Ele faz essa observação: pode vir alguma coisa de importante de Nazaré? Como quem dizendo a Filipe: olha, o Messias não vem de lá, não, de lá não tem condições, não tem a menor chance de ser o Messias de um vilarejo como esse. A resposta de Filipe: vem e vem. Eu poderia trazer para os nossos dias de hoje, perguntar para você e para mim, dizer assim: pode sair alguma coisa boa da igreja presbiteriana de Filadélfia? Pode vir o poder de Deus ser derramado na igreja presbiteriana do Brasil? Pode o poder de Deus acontecer com sinais, prodígios e maravilhas na igreja presbiteriana do Brasil, na igreja presbiteriana de Filadélfia? Pois eu quero dizer para os irmãos que eu já tenho ouvido muito a respeito desse preconceito de que o poder de Deus não está para a igreja presbiteriana do Brasil. É um preconceito, é um rótulo infame. Pode vir. Nós podemos estar aqui na igreja à noite, cultuando, e podemos pensar: hoje, será que vai sair alguma coisa boa do grupo de louvor? Será que o grupo de louvor vai cantar bem hoje? Será que da igreja presbiteriana de Filadélfia poderá ter conversões? Nós podemos ser céticos e até preconceituosos conosco mesmos. Natanael tem esse momento de sentir isso, né? Mas ele tinha uma característica, versículo 47 ainda. O fato dele ir até Jesus mostra que, apesar desses preconceitos, apesar de ser um tanto quanto cético, ele é interessado. É interessado e vai na vida. Meu irmão e minha irmã, é importante notar que nós, se desejarmos dar frutos, queridos, nós temos que ir à fonte. De novo voltamos àquele versículo de Jesus:
Sem Jesus você não pode fazer nada. O fato de você dar fruto, seja com uma vida santa, ou seja com alguém que divulga Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque só Ele é que salva, e essa é a incumbência de todo crente, somente em Cristo que você poderá conseguir isso, somente com Cristo. Mas Natanael, ele vai ver, ele vai à fonte, ainda que ele esteja com dúvidas, ainda que ele esteja em situação de preconceitos, ainda que ele esteja inseguro, ele vai à fonte. E é necessário que cada um de nós possamos ir à fonte. E essa fonte chama-se Jesus Cristo. Nós temos que ir à fonte, que é a sua palavra. Porque indo à fonte, indo a essa palavra, se você ler essa palavra com regularidade, se você for buscar Jesus nesta palavra com regularidade, eu quero te dizer que você vai encontrá-lo. Porque Ele é o centro dessa palavra. Ele é o Criador dessa palavra. E Ele nos deixou essa palavra para que nós o encontremos. Para que nós o encontremos. É necessário que nós possamos ter esse senso de franqueza conosco mesmo. De entender que nós temos que buscar Jesus para entender quem Ele é e o que Ele pode fazer em nossas vidas. Mas, no versículo 48, percebam comigo que há uma mudança drástica aqui. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. O versículo não é muito claro, então a gente pode intuir, a gente pode deduzir desse versículo. O fato é que Jesus afirma: eu te vi. Ele pode ter visto a Natanael debaixo da figueira fisicamente? Pode, mas Ele é Deus. Ele é Deus. E Deus é o que? Em seu espírito, onipresente, onisciente. Antes mesmo da palavra vir na minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer. Antes de você proferir qualquer atitude, Ele já sabe o que você vai fazer. Ele sabe onde nós estamos, como estamos. Então, quando Ele disse para Natanael isso, e agora eu começo a deduzir, não está escrito, eu vou deduzir. As pessoas daquela época esperavam, almejavam o Messias. E este Natanael também queria o Messias, também esperava o Messias. Sabe por que eu entendo que ele esperava o Messias? Porque quando Filipe vai encontrá-lo, a primeira coisa e a única coisa que Filipe fala para ele é isso: encontrei o Messias. Por quê? Porque provavelmente os dois estavam inclusive orando, porque eram amigos. O texto nos dá conta disso, que eram amigos, para que o Messias viesse, para que o Messias chegasse. E eu ainda vou um pouquinho mais além. Eu imagino, porque quando Jesus disse para Natanael que viu ele debaixo da figueira, ele ficou muito impactado com essa afirmação de Jesus. Muito impactado. E você vai ver já quão impactado ele ficou. Porque eu creio que ele estava orando debaixo da figueira, pedindo a Deus que o Messias viesse. Eu creio que ele estava em comunhão com Deus, pedindo a vinda do Messias. E como que aquele homem que nunca o tinha visto, nem tampouco ele tinha visto Jesus, sabe que ele estava orando, pedindo o Messias, orando a Deus? Porque eu creio nisso, meu irmão e minha irmã, na afirmação que vem na sequência deste homem cético, preconceituoso, que nesse momento deixa de ser cético, nesse momento deixa de ser preconceituoso e faz a primeira afirmação contundente a respeito de Jesus. Olhe comigo, 49. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou seja, tu és o Messias. Verdadeiramente tu és o Messias. Porque para conhecer o meu coração, só Deus. Só Deus. E ele tem nesse momento esse entendimento que Jesus fala com ele ao coração dele, não aos ouvidos dele, ao coração. Meu irmão, minha irmã, se você procurar Jesus, você vai encontrar um Deus que fala ao teu coração, vai responder aos teus anseios. Procure e encontrarás, busque e acharás,
bata e abrir-se-vos-á. Você precisa se conscienciar disso. O seu casamento precisa de Jesus. Se você não buscar em Jesus o seu casamento, provavelmente, dificilmente se sustentará. A sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida profissional precisa de Jesus. Ele é o centro, meu irmão, minha irmã. Você quer dar frutos? Você quer que a sua vida seja uma vida frutuosa? Vá a Jesus, que é a videira, e você o ramo. Busque Jesus, e você encontrará, porque Ele espera de braços abertos. Ele espera você de braços abertos. Natanael faz essa afirmação. Veja, momentos antes, ele diz assim: mas pode vir alguma coisa lá de Nazaré? Ou seja, sem chance para ser o Messias. Ato contínuo desse pequeno diálogo com Jesus, ele diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o Rei de Israel. Nem Pedro tinha dito isso ainda. Vem falar depois. É impressionante, meu irmão, minha irmã. Você que está me vendo na internet, é impressionante. É impressionante perceber a mudança que há no ser humano quando ele se encontra com Jesus. O encontro com Jesus é algo realmente impactante. E você passa a ver agora um crente diferente. Um crente agora santificado. Ele deixa de ser um religioso e passa a ser um crente, percebe? Até o momento desse contato com Jesus, ele era um religioso. Agora ele é um crente em Jesus. Ele crê que Jesus é realmente Filho de Deus. Ele é um crente. Ele deixa a categoria de um religioso severo, constante, até mesmo fiel às suas crenças, mas agora ele é um crente em Jesus. Ele é um crente transformado. Ele entrou na presença de Jesus de um jeito e saiu de outro. E é assim conosco. Você quer ter frutos para a sua vida? Você precisa estar em plena e completa sintonia com Jesus Cristo. Não permita que as coisas desse mundo roubem de você esta comunhão com Cristo. Só Cristo pode realmente transformar a sua vida. Só Cristo pode encher o seu coração de fé. Só Cristo pode trazer para você comunhão. Só Cristo pode trazer para cada um de nós força e coragem para poder gerar frutos. Por isso que ele fala no versículo que nós lemos lá no 15:5: sem mim nada podeis fazer. Natanael entendeu isso. Natanael compreendeu isso. E ele passa a ser um crente, além de uma vida santa diferenciada, alguém com muitos frutos no ministério. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre a vida dele e encontrei alguma coisa interessante nas histórias, pelo menos por historiadores. Não está na Bíblia, mas por historiadores. Natanael, ele evangelizou a Etiópia, a Armênia, a Índia e toda a Mesopotâmia. Ele andou por tudo isso, pregando e falando de Jesus. Tamanho foi o impacto daquele relacionamento e da vida dele com Jesus. Ele foi aquele que saiu do mundo afora, dando frutos, provendo frutos e fazendo com que esses frutos dessem mais frutos ainda. Quando nós buscamos em Cristo toda a força, toda a sabedoria, encontraremos e teremos. Esta igreja, você, sua casa, será mais do que vitoriosa. Vocês serão vitoriosos se vocês tiverem a consciência de que em Cristo verdadeiramente vocês serão vitoriosos. Isso é a palavra de Deus, meus amados. Como ser um crente vitorioso? Dando frutos para o Senhor. Como dar frutos? Comunhão plena, íntima com Ele. O mundo de hoje nos leva a buscar grandes questões, circunstâncias a mil, por aí afora, nos dá muitas atividades, faz com que nós nos cansemos com o trabalho, nos cansemos com atividades, nos cansemos de todos os estudos, coisas boas, mas que quando nos rouba a comunhão de Cristo e o fruto, seja ele de vida santa, ou seja ele de pregar a palavra, então nós começamos a definhar. E o próprio Jesus, que nos chama a esse momento de motivação, no boletim, o texto que foi usado, nos dá conta que toda árvore, todo ramo que não der fruto, cortado, lançado aonde?
no fogo. O mesmo Jesus que diz: vocês têm que estar ligados em mim, porque estão ligados em mim, com comunhão comigo, em oração, em leitura da palavra, porque não tem outra forma de nós crescermos em Cristo, senão através da palavra, através da comunhão dos irmãos. Por isso que a pregação do domingo passado é importante, que a fidelidade advém de 3 coisas. Vou relembrá-los. Primeiro, adoração a Deus, comunhão com o Pai, comunhão com Jesus. Encontros entre o povo de Deus para cultuá-lo, para estarmos juntos aprendendo nas células. Quem já está na célula, fique firme, continue, não desista, não abra mão, porque você está no lugar certo, na hora certa da sua vida. Os que não ainda estão em células, meus queridos irmãos, vamos se organizar, pega o pé dos seus pastores, do pastor Hélio, do meu pé, para que você esteja em célula. Não fique fora disso, porque quando você está vivendo em comunhão, então você cresce, você recebe a seiva poderosa e maravilhosa do Senhor. O culto é algo tremendo de Deus, e aqui nós estamos recebendo isso. Você está recebendo isso agora, eu estou recebendo isso agora, mas não é suficiente. Não é suficiente. Precisamos de mais. Precisamos de mais. Precisamos do nosso cotidiano. Não ousem, preste atenção nisso, não ousem começar o teu dia sem comunhão com Jesus Cristo. Não ousem. Acordem e busquem o Senhor Todo-Poderoso. Peçam a Ele que você não caia em tentação, que Ele te livre do mal e que te dê sabedoria, para que você possa enfrentar as muitas questões que você vai ter que enfrentar ao longo do dia. Meu amado, minha amada irmã, é imperativo compreender isso, que os frutos do crente somente será visível, possível em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Mas eu quero nessa noite ser o seu Filipe. Essa noite eu quero ser o seu Filipe. Eu quero nessa noite te convidar para vir a Jesus. Eu quero te lembrar que Natanael era excelente religioso. Eu quero te lembrar que Natanael era alguém que aspirava a encontrar o Messias, desejava encontrar o Messias. Ele não entendia bem, ele não compreendia bem. Até então ele não tinha vivido isso. Mas o Senhor, que conhece o teu coração, manda esse Felipe aqui para te convidar a vir a Jesus. Por mais que os seus preconceitos possam te impedir, por mais que às vezes a tua cultura possa te impedir, por mais que a sua religiosidade possa te impedir, eu quero te dizer: vem e vem. Vem e vem. Natanael levantou-se e foi. E o que ele viu mudou a vida dele. E não somente a vida dele, de milhares de pessoas que, por conta do que ele viu e do que ele creu, ele foi usado por Deus, pelo mesmo Jesus, para que o que ele recebeu, outras pessoas receberam. Essa noite o Espírito Santo quer que você venha para te enviar, como fez com Natanael. Hoje o Espírito Santo está chamando: vem, eu quero te abençoar para você ir, porque não faz sentido vir se não for para ir. Eu creio que só há um momento da nossa vida que nós viremos para não ir mais. Quando Jesus falar assim: nisso, chegou a sua hora, querido, vem para a minha presença definitivamente. Glória a Deus, aleluia. Aí eu não vou precisar mais ir. Mas enquanto esse momento não chegar, eu tenho que estar vindo para ir. E essa noite eu estou te chamando: vem e vem. Vem e vem. Jesus está chamando: vem, para que você veja. O ver aqui implica em cair as escamas da incredulidade. Até hoje, talvez você não tenha tido coragem para gerar frutos. Até hoje, talvez você não tenha tido a disposição de gerar frutos. Até hoje, você talvez não tenha tido a iniciativa de gerar frutos. Até hoje, talvez você não tenha tido a forma de fé que em você e através de você o Espírito Santo vai gerar frutos. Talvez você não tenha tido.
Cristo por minha vida. Mas hoje, o Espírito Santo está dizendo: vem e vem. Vem! E eu vou te enviar. Porque sem mim nada podeis fazer, diz Jesus. Mas com Cristo somos mais que vencedores. Amém. E a finalidade que nós estamos aqui essa noite nada mais é do que vir para vir. O Senhor espera que você, meu irmão e minha irmã, dê muitos frutos, porque é o que o texto diz, João 15:5. Olhem lá comigo, nós vamos encerrar com esse versículo. Começamos com ele e vamos encerrar. João 15:5. Olha lá. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim? Esse, e eu nele, esse dá muito o quê? Fruto. Não ouvi. Esse dá muito o quê? Fruto. Fruto. Ou seja, Jesus está dizendo: é imperativo que você dê muito fruto. Porque se você está nele, então tem que dar muito fruto. Porque se não está dando fruto, alguma coisa há na sua ligação com a videira. Concorda comigo? Se o versículo está dizendo que esse dá muito fruto, ele não está dizendo talvez, provavelmente, quem sabe, vai dar fruto. Aqui está escrito: esse dá muito fruto. Então é imperativo. É imperativo, é determinante. Então nós temos que sair daqui essa noite dando muito fruto. Não tem outra alternativa para mim e para você. Não tem. Do mais jovem à nossa anciã. Não tem. Todos nós, sem exceção, somos uma igreja de pessoas que darão muitos frutos. Amém. Você pode dar um amém mais forte. Nós seremos então uma igreja que daremos muitos frutos. Amém. 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 Essa é a vontade de Jesus. É para isso que ele chamou Natanael. É para isso que ele me chamou. É para isso que ele tem te chamado. É para isso que nós somos chamados por ele, para dar muitos frutos. Você quer uma vida transformada? Vem. Você quer uma vida transbordante? Vem. Você quer uma vida sobrenatural? Vem. Porque se você vier, então você sairá com isso. Porque essa é a vontade de Jesus. Essa é a vontade de Jesus. Eu quero nesse momento convidar você a fechar seus olhos. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. E eu quero nesse momento convidar aqueles que querem